Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou a professora Aline Calheiros, sou administradora e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de Fundamentos da Administração. Nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre a teoria geral da administração, né? Definição, conceito e a trajetória histórica da administração, certo? Bem, a administração, apesar dela ser uma ciência relativamente nova, há indícios de que as primeiras civilizações humanas já praticavam a administração, mesmo que de forma intuitiva, né? Quando, por exemplo, eles já elegiam o líder do grupo, quando eles se dividiam para a realização das tarefas diárias de acordo com a aptidão de cada membro. Um era responsável pela pesca, o outro era responsável pela caça, as mulheres cuidavam da alimentação, cuidavam das crianças e assim por diante. Outro exemplo também de uma civilização antiga que a gente pode perceber que já utilizava de formas de práticas administrativas, por exemplo, as civilizações egípcias. Imagine-se, né, naquele momento em que eles precisavam construir aqueles grandes monumentos e em que ainda não existiam ferramentas que facilitassem, né, o trabalho manual, não existia guindaste, não existiam caminhões, então tudo era feito de forma manual, de forma braçal. Então, imagine-se, para construir uma pirâmide, né, a quantidade de homens que era necessário, homens e recursos. Então, a gente imagina que, mesmo aquela civilização já tão antiga, já tinha práticas administrativas, porque conduzir, né, uma quantidade tão gigantesca de pessoas e recursos, no mínimo, né, foi utilizado práticas administrativas, também de forma empírica, né, de forma intuitiva. A gente também vê contribuições dessas duas grandes organizações, que foram a Igreja Católica e as organizações militares. Também pelo uso de práticas administrativas que é utilizado até hoje, né, como hierarquia, né, unidade de comando, divisão de tarefas, né, atribuições de cada membro. A organização militar, por exemplo, com a utilização de estratégias de guerrilha, né? E também a gente teve contribuições de alguns pensadores e filósofos que deixaram alguns escritos, né, alguns questionamentos em relação à administração. No entanto, a gente pode considerar que o grande marco, né, na administração, para a administração, foi a Revolução Industrial. Porque nesse momento em que as empresas elas passam por uma transformação enorme, né, eles precisam adotar novas formas de gestão. Daí que surgiram as primeiras teorias administrativas. Bem, e o que seria a administração? A administração, ela deriva do latim, deriva da palavra ad, que é tendência para alguma coisa, e minister, que significa subordinação. Então, seria tendência para subordinação. No entanto, com o passar do tempo, essa palavra ela vem tomando novos significados, né, novas definições. Então, uma definição bem contemporânea para administração é essa proposta por Chiavenato, que diz que administrar nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização, que trata do planejamento, da direção e controle das atividades. Qual seria o papel do administrador dentro das organizações? Bem, na atualidade, a administração se revela como um campo repleto de complexidades e desafios, onde cada administrador deve estabelecer metas cruciais ao sucesso do negócio. No desempenho das atividades, o administrador define estratégias, efetua diagnósticos de situação, dimensiona recursos, planeja sua aplicação, resolve problemas, gera inovação e competitividade. Então a gente vê que a figura do administrador é uma figura muito importante para o sucesso da organização, certo? E ainda segundo Chiavenato, existem três
habilidades que são necessárias para que o administrador desempenhe eficazmente, né, o seu papel. Então, seriam as habilidades conceituais, as habilidades humanas e as habilidades técnicas. As habilidades conceituais, elas estão mais relacionadas à auto-administração, que envolve o pensar, o raciocinar, a formulação de planejamento, formulação de estratégias, está relacionada às ideias e conceitos, certo? As habilidades humanas, elas estão mais ligadas ao nível intermediário da organização, mas ao nível gerencial. Então, a habilidade humana, como o nome já sugere, está relacionada à capacidade que o administrador tem de se relacionar com pessoas, de liderar, de motivar, de incentivar, de resolver conflitos internos, ou seja, está relacionada à relação interpessoal. E as habilidades técnicas seria a habilidade da tarefa em si, do conhecimento técnico, de colocar a mão na massa, seria o manuseio de coisas físicas, certo? Bem, e o que é a TGA, né? Teoria Geral da Administração? É um campo do conhecimento humano que estuda a administração nas organizações, independente de onde ela esteja aplicada, seja nas organizações com fins lucrativos, que seriam, por exemplo, as empresas, ou a administração nas empresas sem fins lucrativos, como, por exemplo, ONGs e igrejas. Ao se tratar da Teoria Geral da Administração, aborda-se também as teorias administrativas, que são um conjunto de normas e princípios que se completam, né? Nem sempre uma veio para completar a outra, mas de forma geral elas agregam conhecimento, né? Para levar a ciência da administração ao pensamento de como ele é visto hoje, ao dia a dia das organizações atuais. A primeira teoria foi desenvolvida, como a gente já falou, foi no início, né, da Revolução Industrial, lá no início do século XX. E a partir daí foram desenvolvidas várias outras teorias. A gente vai falar um pouquinho agora mais à frente, algumas das teorias que foram mais relevantes, né, umas teorias que a gente considera bem importantes para o conhecimento de vocês. Vale ressaltar que cada teoria que foi desenvolvida, ela buscou privilegiar uma desses cinco variáveis existentes dentro de uma empresa, né? Algumas privilegiaram as tarefas, buscaram enfatizar as tarefas, outras buscaram enfatizar pessoas, outras tecnologias, ambiente e estrutura. Então, cada teoria que foi desenvolvida, ela buscou resolver problemas que eram relevantes para cada época, certo? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre a primeira teoria que foi desenvolvida, que foi a teoria da administração científica, né? O engenheiro Frederick Taylor, né, no momento em que ele viu que as organizações estavam passando por aquele boom que foi a Revolução Industrial, ele percebeu que as organizações precisavam adotar formas mais racionais de realização das tarefas, né? Então ele criou uma teoria que se preocupou em enfatizar as tarefas realizadas pelos funcionários das organizações. A sua proposta era substituir o pensamento intuitivo por um processo mais racional de atividade, certo? A visão de Frederick Taylor era de que o homem ele era motivado por incentivos financeiros, ou seja, se eu proponho, né, se eu ofereço para o funcionário um valor, né, econômico, né, se ele vai ganhar mais na realização daquela tarefa, possivelmente ele vai ter uma produtividade maior. Então, a sua teoria ela baseou-se basicamente no estudo dos tempos e movimentos dos funcionários, né? Com esse estudo, ele acreditava que era possível a empresa alcançar sua máxima eficiência. Bem, nesse esquema proposto por essa teoria, né, existia basicamente uma seleção científica do trabalhador, né? Eles treinavam os operários
nas diversas tarefas que a organização deveria desempenhar, e observava quem tinha mais aptidão, né, quem conseguia desenvolver de uma forma melhor aquela atividade, e aquele que se destacasse na realização daquela tarefa era escolhido para aquela função. Determinou também a criação do Best Way, que seria a melhor forma de se fazer alguma coisa, que é aquela transferência do pensamento intuitivo para o pensamento racional, né? Se eu tenho uma melhor forma de fazer, todos devem fazer daquele jeito. Ele observou também os movimentos que levavam, né, que poderiam trazer um desconforto para os funcionários, que é chamada lei da fadiga. Então ele estudou quais eram os movimentos que eram desnecessários para a realização daquela tarefa e buscou eliminar esses movimentos. Também criou um padrão de produção. Então, se até então a produção ela era artesanal, né, baseada na experiência de cada indivíduo, então até então, né, o que era produzido de forma irregular, cada um fazia da sua maneira. Então, quando ele propôs o padrão da produção, tudo que era produzido por aquela organização, se ela produzia, por exemplo, cadeiras, todas as cadeiras elas tinham que ter a mesma forma, tamanho, dimensões. Então, ele propôs essa prática de padrão de produção. O plano de incentivo salarial, como a gente já falou, ele tinha a visão do homem econômico, ele acreditava que o que motivava, né, a produtividade do funcionário seria o incentivo financeiro, né? Quanto mais ele produzisse, mais ele ganhava. Supervisão funcional, né, ele acreditava que deveria ter um supervisor para cada área, e todos os operários eles respondiam a todos os supervisores. Então cada um, né, era responsável por uma área específica, e esses operários eles eram subordinados a todos eles. Ele observou também que coisas dentro do ambiente, né, fatores no ambiente interno da organização, poderia influenciar nas atividades do indivíduo, né? Como, por exemplo, temperatura, iluminação. Então, tudo que atrapalhasse, que de certa forma impactasse no processo produtivo, tudo isso seria observado para ser eliminado. Então, com esse esquema de organização racional, ele acreditava que as organizações conseguiriam alcançar sua máxima eficiência, e assim todos sairiam ganhando, os funcionários porque ganhariam mais, e a empresa porque ia conseguir, né, ter uma eficiência na sua produtividade. Mais à frente, né, em paralelo à administração científica, surgiu a abordagem clássica da administração, né, não com o intuito de contestar a primeira teoria desenvolvida, mas com o intuito de complementar. Um outro engenheiro, Henry Fayol, ele desenvolveu a teoria da administração clássica, mas a sua ênfase não era mais nas tarefas, né? Sua ênfase foi na estrutura da organização. Então, ele aproveitou muitas informações da primeira teoria desenvolvida, mas ele trouxe, né, uma outra visão, né, para dentro das organizações. Ele criou um esquema de classificação de atividades que a organização precisava desempenhar. E os seus escritos foram tão importantes que eles são desempenhados até hoje. Como a gente pode observar, ele criou as funções dentro da organização e ele separou em funções técnicas, que era relacionada à atividade em si, né, o que a organização se propunha fazer, as atividades comerciais, que é a atividade de compra e venda, né? Se eu produzo algum produto ou se eu faço algum serviço, eu preciso oferecer ele para alguém, então seria essa a função da atividade comercial. Essa atividade de segurança, que seria segurar que tanto as pessoas quanto as coisas físicas, né, estariam protegidas. As funções contábeis, que seriam as responsáveis pelos registros e balanços da organização. As funções financeiras, que era responsável pela administração dos recursos financeiros,
e as funções administrativas, que essa seria a que paira sobre todas as demais funções, tem o objetivo de fazer com que as outras funções sejam realizadas.